Axé, minha gente, axé, seres iluminados de todas as dimensões. Aqui Vladimir Teixeira do canal Umbanda e a sua gente, na cidade de Rio Grande do Sul. Tchê! Como de sempre esclareço que sou um bandista e curto produzir conteúdo digital a partir de livros ou textos espiritualistas. Porém, não sou médium, pessoal, ok? Tem que ser claro e verdadeiro. Mais uma vez, relembramos a todos para se inscreverem no nosso canal e fazerem os 3 Cs. Ou seja, pessoal, compartilhar, curtir e comentar. Comentar é muito importante, pessoal. Por favor, deem essa moral pra gente. O livro é Diálogo com um Executor. Essa é uma obra psicografada por nada mais, nada menos por Rubens Saraceni e foi ditada pelo espírito Mário Ventura. Inicialmente, esse livro foi publicado em 1998, pela editora Cristalis, e posteriormente pela editora Madras, em 2022. A idade mínima, segundo pesquisei na internet, é para 16 anos. Esse livro tem na internet pessoal em PDF. Lembrando que nosso canal não é monetizado e nem patrocinado por nenhuma editora. Roda a vinheta. Essa é parte da história milenar do espírito Mário Ventura, que após sua última encarnação foi diretamente para a luz. O autor espiritual, Mário Ventura, explica que a afirmação de que quando morremos vamos descansar nem sempre é verdadeira, uma vez que a dor e o sofrimento físicos estendem-se ao corpo espiritual, pelo menos até que o desencarnado receba o tratamento devido. Tempo após seu desencarne, Mário recebeu a permissão de visitar sua família, quando então teve uma visão dos infernos, como bem se diz popularmente. Sua família de sua última encarnação estava destroçada. A esposa estava vivendo com Vitor, um amigo íntimo da família, uma das meninas já havia desencarnado sem sequer ele saber, e com o passar do tempo esse homem resolveu molestar a Priscila, a filha sobrevivente. A situação estava tão caótica que mais adiante a viúva e a filha se tornaram prostitutas até que em um dia de 1968 a menina foi assassinada próxima ao Porto de Santos. Tudo isso revoltou o espírito Mário Ventura e, muito embora não tivesse afinidades aparentes com as trevas e tivesse recebido ajuda da luz gratuitamente, diante de tamanha perturbação, ele passou a dar vazão ao seu desejo de vingança, violência e ódio e em consequência a lei divina deixou que sua vontade se realizasse, ou seja, entrasse em sintonia com entidades negativas. Mário Ventura então se torna um executor da lei nas trevas, porém sem o mínimo preparo para as consequências de suas atitudes. Na sequência passa a se vingar e executar quem cometesse crimes semelhantes ao do homem que desgraçou sua família. Quanto ao homem que desgraçou sua família, desencarnou de forma premeditada e vingativa, ele passou a usá-lo como escravo e mesmo que pedisse perdão por tudo que havia feito, Mário Ventura não perdoava de jeito algum. Bem pelo contrário. Ele agia como um verdugo, o que é bem pior do que um executor. Passou a deixar nos mentais dos espíritos ou canalhas ou como ele bem gostava de dizer, todos os castigos praticados a eles para que se voltassem a reencarnar não mais fizessem as mesmas maldades. Nesse momento, então, ao meu juízo, ele acaba muitas vezes metendo os pés pelas mãos. No livro o autor espiritual afirmar que já havia levado para o inferno pastores, padres, médicos, políticos, policiais entre outros. Uma coisa interessantíssima é a explicação em relação da sintonia vibratória, que rege as relações entre entidades negativa e positiva, independentemente de serem trevosas ou não. Mário alega que, no caso de sua filha menor quando do desencarne foi enviada diretamente para um abrigo de luz em virtude de sua inocência. Já no caso das serpentes que aparecem algumas vezes para conversar com ele, apesar do aspecto negativo delas, sua atitude na história é positiva pois estavam focadas em sua elevação espiritual e várias vezes, chamou a atenção dele, para agir com mais cautela. No 4º capítulo vem a explicação do que é um guardião executor e um guardião transformador, ambos atuando nas trevas ou nas sombras, mas a serviço da luz. Possuído por tanto ódio por quem desgraçou sua família na última encarnação, Mário acabou, indo parar nos domínios de um guardião executor e ali tudo que fez em sua vida imortal ou milenar começou a ser paulatinamente cobrado, inclusive sua atuação como executor à revelia da lei das trevas, pois vingança não é a mesma coisa do que ajuste kármico. Ele já sabia, muito embora sem os conhecimentos necessários que depois, sofreria a ação de um guardião transformador.
Ele já tinha conhecimento suficiente para saber que quando a transformação se inicia não há choro e nem vela. Muito menos arrego. Vai ou racha. Eis que surge um espírito temporariamente devedor, ou seja, das sombras em forma de serpente, e tenta fazê-lo com que visse melhor toda a situação, e as repercussões dos seus atos, pois havia interesses de terceiros, como por exemplo acertos kármicos pendentes de alguns séculos. As tais cobras chamam a atenção de Mário, que estava com a intenção inclusive, de se meter com o guardião da esquerda, que resultaria em uma reação severa da lei. Então, uma das cobras questiona ou já não basta estares agindo em alguns casos à revelia da lei divina e ainda quereres atentar contra um guardião da esquerda? Fecha aspas. Mais adiante, o guardião transformador abre o jogo e conta ao Mário um pouco de sua jornada espiritual, e relata que sua família na última encarnação não era de espíritos desconhecidos. Bem pelo contrário, pois já se conheciam há alguns séculos. O espírito Mário Ventura começou então a pagar por seus desatinos. O sistema era semelhante ao da contabilidade, de débito e créditos, só que movido a ódio. Os ajustes ou acertos tinham repercussões seculares ou até mesmo milenares. E não podia ser feitos de uma forma isolada. Todos que tivessem envolvidos em uma situação nefasta, seja qual fosse o tempo, teriam que participar do ajuste e posteriormente seguinte em frente, seja qual fosse a decisão da justiça e lei divina. Nesse ambiente de sofrimento, os espíritos envolvidos nessa história foram pouco a pouco se reencontrados. O ódio ia se exaurindo, e a ignorância dando lugar ao conhecimento, e todos seguindo seus rumos. Aqui faço uso de um provérbio, ou não menospreze ou subestime alguém pela sua aparência, cargo que ocupa ou função que desempenha. A vida é como uma grande dança de cadeira, ora estamos sentados, ora em pé ou fecha aspas. O personagem principal da história por várias vezes subestimou o espírito que se apresentavam como uma cobra, ou como ele gostava de dizer, o réptil, em função da aparência, e foram justamente esses espíritos que muito ajudaram a compreender a atuação da lei nas trevas. O espírito que se apresenta em forma de uma cascavel disse em certo momento, abre aspas, o que emprega o amor, com amor será compensado, quem prega o ódio, com o ódio será pregado. Fecha aspas. Incrível que possa parecer, quem mais orientou o espírito Mário Ventura foram 7 guizos e os 7 presas, entre outros. Mesmo na região do abismo, ali estavam eles, dando os devidos esclarecimentos, e mesmo assim eram tratados pelo espírito Mário Ventura como répteis ou seres rastejantes insignificantes. Finalizando, foi através desses espíritos que Mário Ventura e sua turma ficaram sabendo que os trabalhadores da luz divina brevemente procurariam aquele grupo para o resgate daqueles espíritos que já haviam sofrido a ação de um guardião da transformação. Após toda a transformação que passou, segundo o autor material dessa obra, o espírito Mário Ventura estará apto para despertar para Umbanda e assim iniciar sua elevação espiritual. Indicamos o livro O Abismo, abre aspas, o que é uma obra que busca aprofundar o entendimento sobre os aspectos mais densos da vida espiritual, mostrando a realidade dos espíritos em regiões inferiores e reforçando a importância da moralidade e da prática do bem para a evolução, conforme narrado por André Luiz através Ranieri. Fecha aspas. Terminamos aqui. Feliz 2026.